Olá, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, unidades de medida. Você já parou para perceber como tudo em nossa volta, o tempo, o espaço, as massas, né? Tudo está sendo medido. Nós temos unidades de medidas e é sobre elas que nós vamos falar nessa aula. Então, vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, unidades de medida é o assunto da nossa aula de hoje. E nós vamos falar de uma das unidades, tem várias, tá? Hoje nós vamos falar desta aqui, ó, comprimento. Olha só, comprimento, ou seja, estamos falando de medida de tamanho, né? Como é que eu faço para medir esta caneta, né? Qual é o tamanho desta caneta? Qual é o meu tamanho? Qual é o seu tamanho? Qual é o tamanho da sua casa? E qual é o tamanho, qual é a distância daqui para a cidade de Sobral? Então, tudo isso que a gente está falando de tamanho, de espaço, existe uma regra, existe um tamanho adequado, um tamanho padrão, uma unidade específica. Olha para essa tabela que está aí na tela de vocês. Nós temos aqui o metro. Já ouviu falar em metro, né? Muito bem. O metro, é a unidade de tamanho padrão do comprimento. Tudo certo? Quando estivermos falando de comprimento, estaremos falando da unidade base do metro. O metro que você já imagina na sua cabeça, você fecha os olhos e imagina mais ou menos quanto é um metro, né? Qual é o espaço de um metro, né? Quanto vale, né, um metro? Qual é a sua altura? Né? Você já deve ter, você com certeza mede mais de um metro, né? 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, não sei. Mas vamos entender essa tabela. Essa tabela mede o metro, que está aqui no meio, 1 metro, e ele mede também, deixa eu só, pronto, e ele mede também os múltiplos do metro, ou seja, quando você vê aqui na esquerda, você vê aqui os múltiplos do metro. Essa seta ficou péssima. E também você vê aqui, à direita da sua tela, os submúltiplos. E essa palavrinha sub, a gente entende que é abaixo, né? Debaixo dos múltiplos. Voltando o olhar para a esquerda, nós temos aqui o metro sendo a base desta tabela, ou seja, a nossa unidade principal. E como é que eu posso imaginar 10 metros? Como é que eu chamo 10 metros unidos, juntos? Se eu multiplicar o metro por 10 metros, nós temos uma unidade de medida para os 10 metros, né? Que nós temos como chamá-lo de decâmetro. Decâmetro. Eu vou até colocar aqui nesse espaço essa palavra para a gente já ir aprendendo. Vamos pegar isso daqui e colocar aqui, ó. Decâmetro. 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 Esse de, né, começo da palavra, dá a ideia de 10. 10 metro. 10 metros. E se a gente multiplicar o metro por 100, nós vamos ter o hectômetro, que é esta palavrinha aqui. Vou colocá-la um pouco mais acima. Hectômetro. Desse jeitinho. Desculpa ficar bem pequenininho, tá bom? Espero que vocês consigam enxergar. E por fim, mais conhecida nossa, né? Mais usada também, nós vamos ter o quilômetro. Quilômetro. Prontinho. Essas palavrinhas aqui que estão no quadro de vocês, que não são tão comuns, decâmetro, hectômetro e quilômetro, são múltiplos do metro, ou seja, 10 metros, 100 metros e 1000 metros. Mas perceba também que o metro continua sendo a unidade de medida padrão. Agora, o que é essas letrinhas aí, professor, que estão no quadro que eu não estou entendendo? Essas letrinhas, M, esse DAN, HM, né, KM,
são siglas, né? São os símbolos. Quando você coloca em algum local, quando você está escrevendo assim, por exemplo, 10M, você está dizendo que isso aqui é 10 metros. A pessoa que vai ler a sua mensagem vai entender que você está falando de 10 metros. Né? E aí isso você percebe, você sabe já disso, que é usado em vários tipos de comunicação. Ah, você está fazendo uma reforma na sua casa e você vai precisar comprar tantos metros de cerâmica. Então, o pedreiro que vai medir a área da sua sala, ele vai lhe dizer, precisa comprar tantos metros de cerâmica. Então, você vai lá na loja e leva essa metragem. Só para você entender aí que estas siglas são assim, né? 10M significa 10 metros. E só um detalhe, que estamos falando de M minúsculo. 10, se eu colocasse 10 dan é muito estranho, ninguém usa, né? Mas se eu colocasse assim, 10 dan, eu estaria falando 10 decâmetros. Ou seja, era a mesma coisa de falar 100 metros, né? É 10 decâmetros, ou seja, 10 vezes 10 metros. Mas eu não quero que você fique pensando nisso agora, tá bom? Vamos focar aqui na aula de hoje, que é só esse entendimento do comprimento. Então, vocês perceberam que essa parte à esquerda da tabela é o nosso metro crescendo. Nosso metro vezes 10 se chamará decâmetro. Claro que você pode também dizer, não, eu prefiro chamar 10 metros. Olha, que nem você está vendo aqui, ó. Que nem você está vendo aqui. Você pode sim chamar 1 metro. Você pode dizer, não, eu prefiro falar 10 metros. Eu prefiro falar 100 metros. E eu prefiro falar 1000 metros. Mas eu só quero que você saiba que existe um outro nome, caso queira dizer. Ah, eu quero um decâmetro de tecido. Eu quero 1 decâmetro de tecido, não sei. Ah, eu quero 1 decâmetro de corda. O que é isso que você quer? Eu quero 10 metros de corda, né? Então, só para você entender essa parte. Do lado direito da tabela, nós vamos ter os submúltiplos, ou seja, o nosso metro, a mesma unidade de metro, sendo repartida, sendo dividida. Eu acho que essa é a palavra mais adequada para a gente ver aqui. Dividido. Então, se a gente pegar o nosso metro e dividir por 10, nós vamos ter o decímetro. Esse camaradinha, o dm, vai se chamar, deixa eu colocar agora para baixo, decímetro. Ou seja, o seu metro dividido em 10 partes. Ou seja, estamos falando de 10 centímetros. Né? 10 centímetros, que é a próxima nomenclatura que você já vai conhecer, que você já conhece, certeza, que é o centímetro. O que é esse centímetro, professor? O centímetro é o seu mesmo metro dividido em 100 pedacinhos. Olha que interessante, está aparecendo aqui o jeito de se escrever eles. Ó. O que é o decímetro? É 0,1 metro. E esse 0,1 metro, nas aulas futuras, você vai entender que é 10%, né? 10% desse metro aqui é este metro dividido em 10 partes, tá? Do mesmo jeito esse aqui, o que é esse número? 0,01 metro, né? Então aqui realmente é este pedacinho de um total de 100 outros pedacinhos, né? Você tem um pedacinho de um total de mais 99 pedacinhos, ou seja, o seu metro dividido em 100 partes, né? 1/100º do metro. Mas calma que são aulas futuras, não vai ficar preocupada agora não. E se você pegar o seu metro e dividir por 1000 pedacinhos, ele se chamará de, vou colocar aqui para você, milímetro. Muito bem, então é isso, ó. Pega o metro, divide por 10, você terá 10 pedacinhos, que se chamarão decímetro. Você pega o metro, divide por 100, você terá 100 pedacinhos, que se chamarão centímetros.
Se você pegar o mesmo metro e dividir por 1000 pedacinhos, você vai ter o milímetro, tudo bem? 1 milímetro. E olha, dá uma olhadinha nas siglas, né? Nos símbolozinhos, ó. DM, CM, que é muito usado por nós, né? E MM, que também é muito usado por nós. Então, esta tabela é muito importante, como vocês viram aí. Eu vou só apagar essa setinha aqui, que não tem muita necessidade, tá bom? Qual é a unidade principal, que deu para perceber aí? A unidade principal é o metro. O metro que dividido, ele vai ter os seus submúltiplos. E o metro que multiplicado vai ter os seus múltiplos. É isso, olha que tabela legal. Agora vamos imaginar, isso aqui nem é tão necessário falar, mas vamos imaginar agora a necessidade. O que você usaria, qual unidade você usaria para medir uma formiga? Ninguém vai medir uma formiga, né, professor? Mas você entendeu aí o que eu estou querendo falar. Para medir diferenças mínimas, né? Eu não sei o que você tem medido aí na sua casa, mas às vezes coisas pequenininhas você mede como? Você mede com milímetro. Então uma formiga ela mede milímetros, tão pequenininha que não chega a ser 1 centímetro. Lembre-se, 1 centímetro é o seu metro dividido em 100 partes. O centímetro é mais comum, é comum entre a gente, né? É muito comum entre a gente aquela réguazinha, vocês lembram? Réguazinha escolar, que é uma réguazinha de quantos centímetros? 30, né? Deixa eu tentar imitar aqui uma régua. Aqui, esse espaço que eu fiz na régua, ó, seria o decímetro, que poucas pessoas falam essa nomenclatura, né? A gente fala logo os centímetros. Quantos centímetros tem normalmente uma régua, né, escolar? Normalmente uma régua escolar tem 30 centímetros. E dentro desse espacinho, né, um espacinho desse é 1 centímetro. Vou tentar desenhar aqui. Vamos imaginar que esse espacinho aqui é o centímetro. Você vai prestar bem atenção que dentro desse espacinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Eu fiz foi mais, ó. Ou seja, dentro de 1 centímetro tem 10 outros pedacinhos. Esse pedacinho é o milímetro, que é o que você usaria para medir o tamanho de uma formiga, caso você quisesse medir o tamanho de uma formiga, né? E se você, dando continuidade, quisesse medir um lápis, ou uma coisa qualquer, um objeto na sua casa, você usaria qual unidade de medida? Você certamente usaria o centímetro, que é o seu metro dividido em 100 partes. É a centésima parte do seu metro. Ok? Muito bem. Mais ou menos quanto vai medir um lápis? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma régua aqui comigo de 50 centímetros. Vocês conseguem ver aí, mais ou menos, na câmera? Então aqui o meu lápis, ele tem 0, ele chega a 16 exatos 16 centímetros. 16 centímetros eu iria colocar aqui. Voltando na nossa formiguinha. Uma formiguinha deve ser, sabe como? 1, 2, 3, 4. Uns 4 milímetros, né? Uns 4 milímetros você usaria aí para medir uma formiga. E aqui 1 centímetro. E depois, se você precisasse medir o seu corpo, né, a sua altura e a altura da sua casa, que unidades de medida você usaria? Provavelmente você usaria o próprio metro, né? Essa pessoa, mais ou menos, vamos imaginar aqui que ela tem 1 metro e ela não chega a ter 2 metros. Ela vai ter 1,5 metro, 1,60 m, 1,75 m. Vamos colocar aqui que é a altura do professor Jackson. 1,75 m. Só porque você coloca assim, ó, para as pessoas entenderem que a unidade de medida que está sendo usada aqui é o metro. Portanto, esta pessoa aqui mede 1,75 metros. E esta casa, que não está aqui no padrão, mas vamos imaginar que daqui para cá uma porta normalmente mede 2 metros, 2, 3, vamos imaginar, sabe o que? Vamos imaginar que esta casa, eita, a linha saiu toda torta, ela deve ter uns 4, talvez,
ou então uns 3,8 metros, né, de altura. Enfim, aqui é só uma ilustração, só para você perceber que com uma formiga nós usaríamos o milímetro, com um lápis, um objeto menor, nós usaríamos centímetros, e para medir uma pessoa, uma casa, nós usaríamos o próprio metro, que é a unidade principal, né? Voltando aqui, o milímetro, qual é a sigla dele? Vou colocar aqui para a gente lembrar. MM, e tudo minúsculo, tá? Tudo minúsculo, ó, coloquei minúsculo. E os centímetros, qual é a sigla dele? CM, centímetros. E o metro, a sigla do metro é o próprio M. Oh, eu coloquei M maiúsculo, não pode, né, professor? Tem que ser o M minúsculo, tudo bem? Essa é a sigla do metro. E, além dessa casa, da formiga, etc., o Ceará. Vamos imaginar que qual é a medida utilizada para medir uma distância, por exemplo, daqui, toda essa parte, esse litoral aqui do Ceará, né? Muito espaço. Imagine se você fosse medir tudo isso com a régua de 50 centímetros, né? Muito trabalho. Então, para medir grandes distâncias da cidade, o nosso Jordão para Sobral, por exemplo, nós usamos os quilômetros, que são múltiplos de mil metros, né? Quilômetro. Não é? Então, qual é a sigla do quilômetro? A sigla do quilômetro é essa, km. Tudo bem? Quilômetros. Quantos quilômetros tem de Jordão até Sobral? Segundo nossa plaquinha ali, né? Nós temos 14 quilômetros de distância. Então, só para você entender aqui a necessidade, né, a utilidade desse quilômetro, tudo bem? E vamos só revisar rapidamente. Unidade de medida, na aula de hoje falamos de uma delas, que é o comprimento. E percebemos que a unidade base é o metro, que tem os seus múltiplos crescendo e os seus submúltiplos se diminuindo, dividindo, né, podemos dizer assim. Então nós temos o milímetro, muito conhecido, que tem por sigla o mm. Nós temos o centímetro também, que tem por sigla cm. E nós temos aqui a abreviação do metro, que é o mzinho, né? E nós temos o quilômetro, como abreviação nós temos o km, tudo bem? E eu quero só mostrar aqui para vocês alguns instrumentos utilizados para medir esses espaços. Então nós temos aqui a régua, que é muito comum, muito conhecida nossa, uma réguazinha de 30 centímetros, né? Muito comum. Essa que eu tenho aqui, ela é de 50 centímetros, mas eu tenho uma mais distante de mim aqui de 30 centímetros. Muito conhecida, nossa. Nós temos a trena também, a trena muito conhecida para quem trabalha com hidráulica, elétrica, pedreiro, né? Muito normal ter essas trenas que normalmente elas medem 5 metros, que é o que você precisa aí para trabalhos diários. Nós temos também esta fibra de vidro, é uma trena de fibra de vidro, que é como se fosse essa mesma fita métrica. A fita métrica eu não coloquei aqui, a fita métrica que tem 1 metro, que é muito utilizado pelas costureiras para marcar o tamanho do corpo da pessoa, para tirar medidas para fazer costuras, né? Então a trena de fibra de vidro ela é muito grande, ela é 50 metros, é utilizada para medir grandes distâncias. E nós temos aqui um menos conhecido por nós, que é o teodolito, que é esse equipamento que eu não conheço, né? Mas eu já vi ele em algumas estradas da vida, você já deve ter visto também. Então, é um equipamento muito digital, um equipamento moderno que mede grandes distâncias, enormes distâncias, tá bom? Então, nós teremos esses tipos de instrumentos que servem para medir esta unidade padrão, que é o metro, que serve para medir nossas distâncias. E, meus caros, a aula de hoje era isso e até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês.